Olá, crianças! Tudo bem? Boa tarde para vocês! Vamos começar mais uma aula juntinhos por aqui? Então, bora comigo! Peguem aí a apostila de vocês, abram em língua portuguesa, páginas 49 e 50. E não se esqueçam de colocar a data de hoje, ok? Então, dando continuidade às atividades relacionadas à fábula em verso, né? Que é a fábula do burro, o burro cantor, né? Burro cantor. A gente vai continuar com o significado da palavra sonho. A gente respondeu a atividade anterior, em que pedia para a gente substituir a palavra sonho por outra palavra, sem alterar o sentido. Mas essa palavra sonho também, ela tem um outro sentido sem ser desejo, vontade, ok? Bora comigo. 7. Escreva uma frase em que a palavra sonho tenha um significado diferente de desejo, de aspiração. Então, vejam só a caixinha de texto, ó. Desafie um colega, no caso você vai desafiar alguém aí da sua casa, a ler a frase que você fizer e identificar o significado que você atribuiu à palavra sonho. Então, vejam só, você vai pedir o adulto que estiver te acompanhando na realização da sua atividade para te ajudar a pesquisar qual que é esse outro significado, esse outro sentido da palavra sonho para você fazer a sua frase. Tia Andréia está aqui com uma dica importante para vocês, ó. Coloquei uma imagem de um tipo de bolinho doce, que tem vários recheios. Aqui no caso, esse é o recheio de creme. Esse bolinho aqui, ele tem o nome de sonhos. Porque ele é tão gostoso, que faz a gente viajar, sonhar, de tão gostoso que ele é. E existe vários recheios desses sonhos. Ele pode ser de creme, igual tá aí, pode ser de goiaba, de Nutella, de vários outros sabores, tá bom, pessoal? Então, fica aí a dica para vocês criarem a frase. Depois que estiver tudo pronto, aí sim você vai pedir uma outra pessoa da sua família que não te ajudou a fazer essa atividade para identificar qual que é o significado que você deu para a palavra sonho na sua frase, ok? Atividade 8. No meio da história, lá no texto da fábula, em verso, há um trecho em que se emite uma opinião a respeito dela. Observe. Esse trecho aí é o que a tia André explicou quando leu para vocês a fábula do burrico cantor, que é um palpite, não é mesmo? É uma intromissão, como se alguém desse um palpite para o final da história aí, no caso da fábula, ok? Então, vamos reler, ó. E lá vem palpite. No final desta história, eu queria perguntar, por que é que um pobre burro também não pode cantar? Por que é que qualquer um, se tentar com insistência, não aprende a cantar e alegrar a audiência? Qualquer um que treinar muito, colherá sua vitória. Por isso, eu quero propor outro fim para sua história, para esta história. Então, letra A. Como é chamada essa intromissão no meio da história? Ó, a tia Andréia já deu a dica. Lá no subtítulo aqui, ó, não está falando que lá vem um palpite? Então, como que é chamada essa intromissão no meio da história? Você vai responder aqui para mim, lembrando de escrever frase completa, início de frase letra maiúscula, final de frase ponto final e letra bonita, caprichada, tá bom, pessoal? Vamos treinar aí a mãozinha, ó. Letra B. O poema O Burrico Cantor dialoga com outra fábula que nós já lemos aqui antes dessa. Que trecho do palpite confirma essa afirmação? Por isso eu quero propor outro fim para esta história.
Ou por que é que um pobre burro também não pode cantar? Apenas uma alternativa correta. Então, pessoal, a fábula, o poema, essa fábula narrativa poética, ela dialoga com a outra fábula que a gente leu aqui anteriormente, que é do burro na pele de leão, ok? Então, lá teve um final. E aqui está propondo, palpitando um final diferente para essa história, não é mesmo? E vocês vão ver mais para frente que a fábula do burro na pele de leão e a fábula O Burrico Cantor, a moral que essa fábula tem, a mensagem que tem para passar para a gente, elas são próximas, são parecidas. Acaba que uma completa a outra. Ó, página 50. Releia a fábula O Burro na Pele do Leão. Aí você vai voltar lá, ó, na página 42 e 43 e vai reler a fábula O Burro na Pele de Leão, para você lembrar de tudo. A moral dessa história é a mesma que a do Burrico Cantor? É a mesma, idêntica? Não, não é a mesma, mas elas têm uma mensagem bem próxima. Então, você vai escrever que não. 10. Que ideia resume melhor a moral da história de O Burrico Cantor? Que não adianta se dedicar para se tornar algo que não se é, ou que qualquer um que se dedicar muito vai alcançar o seu objetivo. Apenas uma alternativa correta, ok, pessoal? 11. Essa a gente vai conversar, tá? Vocês não precisam escrever, não. A tia Andréia vai falar aqui juntinho com vocês daí, vocês prestem atenção para entender essa diferença aí, ó. Qual é a diferença entre a moral da história O Burro na Pele do Leão e a de O Burrico Cantor? Então, vejam só. A moral da história do Burro na Pele de Leão passa para a gente a mensagem de que não adianta viver só de aparências. Se dentro da gente, a gente é um outro tipo de pessoa, não é? Não adianta, por exemplo, eu me passar de boazinha, se lá dentro do meu ser, do meu íntimo, do meu coração, eu tenho maldade, eu tenho vontade eu desejo mal para o próximo, não é isso? Então não adianta viver só de aparência. Já o Burrico Cantor, ele passa uma mensagem para a gente que se a gente se dedicar muito àquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, que a gente vai alcançar o nosso objetivo. Então, se a gente tem a necessidade de alcançar esse objetivo, a gente precisa de mudar, às vezes, um certo comportamento da gente, não viver apenas de aparência, ser quem realmente nós somos para conseguirmos alcançar o nosso objetivo. Tá bom, pessoal? A aula de português hoje, então, termina aqui. E nós vamos agora para o CA História, páginas 74 e 75. Não se esqueçam também de colocar a data de hoje nessas duas páginas aí, ok? Então, hoje a gente vai vivenciar um pouquinho da história da Cinderela. Por quê? A gente vai trabalhar aqui tempo, a passagem do tempo, a importância do tempo na nossa vida, que é o que a gente vem trabalhando em história aí, não é mesmo? Ó, o tempo que passa. Então, o tempo, ele passa a todo momento. Não tem como parar o tempo, não é mesmo? Nós já falamos sobre isso. Então, 3. Com o professor e os coleguinhas, que no caso vai ser com a tia Andréia e você aí com a sua família, observe esta ilustração do conto de fadas Cinderela. O que está acontecendo nessa imagem aí, pessoal? Olha, a Cinderela, tadinha, ela está aí, né, como se fosse a serviçal do castelo onde ela morava. E tem a abóbora, tem os animaizinhos, os bichinhos que são muito amiguinhos dela, não é mesmo? E ela está de dia ou de noite, olha, à noite, não é? Tem a lua, o céu estrelado. Então, já passou o dia
E ela está vivenciando neste momento à noite, no momento junto com os amigos. Essa imagem se refere a qual conto de fadas? É o conto da Cinderela, não é mesmo? Nós acabamos de ler e acabamos de falar. Letra B. Essa letra B também é só para a gente conversar, tá bom? Converse com o professor e os colegas, no caso com o pessoal de casa, para descobrir o que acontece antes e depois do que aparece na imagem acima, referente ao conto. Então, voltemos aqui na imagem, ó. Vamos relembrar, recapitular a história da Cinderela aí rapidinho, de forma resumida. A gente já sabe que existem várias versões da história Cinderela. Tem vários autores que a contam, não é mesmo? Mas a mais conhecida é a versão da Cinderela contada pelo francês Charles Perrault, tá? É a que mais se conhece, mais contada. Então, a gente já sabe que a Cinderela, a mãe dela adoeceu, veio a falecer, o pai dela encontrou uma outra pessoa para ser esposa, levou para o castelo, e essa madrasta, né, que virou a madrasta da Cinderela, ela tinha 2 filhas. E elas viraram inimigas da Cinderela, porque a Cinderela, ela era bonita, tinha um coração bom, ela não era só aparentemente bonita, não. Ela tinha um interior dela bonito também. Então, olha só aí a moral da história, lá do que a gente leu do Burro na Pele de Leão. Ela não vivia só de aparências, assim como as filhas da madrasta e a madrasta. Elas se passavam ser boazinhas, mas a verdade, lá no íntimo delas, elas não eram. Elas eram pessoas más. E fizeram muito mal para a Cinderela, né? Quando elas perceberam que a Cinderela ela era uma filha adorada pelo pai, pelo rei, o que ela fez? Ela começou a maltratar a Cinderela. Com isso tudo, o pai da Cinderela também ficou doente, não é mesmo? E faleceu. E aí que ficou ruim para a Cinderela, tadinha. Ela ficou aos cuidados da madrasta, que não gostava dela, e muito menos suas irmãs emprestadas. Elas tornaram a Cinderela uma serviçal. Ela cuidava de todo o palácio, de todo o serviço do palácio. Ela cozinhava, ela lavava, ela atendia as necessidades da rainha, das irmãs, das filhas da madrastas. Então, elas a transformaram numa serviçal. Vestiram a Cinderela com roupas esfarrapadas e colocou ela, a gente, morar lá embaixo no sótão, tadinho, junto com os animais, aonde ficavam a despensa, os alimentos do castelo. Olha só. Mas a Cinderela, sendo sempre de um coração muito amoroso e muito bondoso, conseguiu amigos. Ou seja, os animaizinhos viraram amiguinhos da Cinderela. Eles amavam ela, porque ela era dócil, generosa, tratava eles muito bem, cuidava deles. Enfim, ela tinha uma energia muito boa. Aí chegou-se o convite de que teria uma festa no palácio do grande rei, onde ele daria uma festa e queriam que todas as garotas, as meninas da região fossem a este baile, porque era onde seria escolhida a esposa do príncipe. A Cinderela ficou toda empolgada em ouvir a notícia e rapidamente começou a providenciar um vestido para ela, todo feito de retalhos, mas feito com muito amor. E, pessoal, a madrasta e as irmãs, que não são bobas nada, que viviam vigiando o que a Cinderela vivia fazendo, descobriram que ela também estava se preparando para este baile. E receosas, sabendo que ela era muito bonita, elas deram um jeitinho rapidinho, de acabar com a alegria da Cinderela.
elas rasgaram todo o vestido dela, tadinha. Cinderela chorou muito, ficou muito triste e foi ser consolada pelos amigos lá no sótão, que era onde ela ficava. E as suas irmãs, junto com a madrasta, se embelezaram todinha e foram para o grande baile. Nesse meio tempo, quando a Cinderela estava triste e saiu para dar uma voltinha no jardim do palácio, ela encontrou a fada madrinha, que rapidinho, com sua varinha mágica, transformou a Cinderela vestida num vestido espetacular, um sapatinho de cristal que brilhava à distância. E os animaizinhos, seus amiguinhos, ela deu um jeito rapidinho de transformá-los em seres humanos para ajudar a Cinderela nessa grande aventura. E transformou a abóbora que vocês estão vendo aí na imagem em uma grande e bonita carruagem para levar a Cinderela até o palácio. Olha, gente, que legal! Tá vendo como é que quem faz o bem retorna a ele, pessoal? Vejam só. Mas tudo isso tinha uma importante condição, que quando o relógio batesse meia-noite, a Cinderela tinha que sair correndo embora, porque todo o desencanto se desfazia. E aí? Ela tinha que ficar atenta para não passar vergonha também, não é mesmo? E lá se foi a Cinderela, toda bonita, elegante, com um sorrisão no rosto, feliz da vida por conseguir participar do baile. Quando ela chegou no palácio, pessoal, que o príncipe a avistou, ele ficou boquiaberto, o queixo dele caiu de tamanha beleza que a Cinderela tinha. E ela descia as escadas do palácio, toda iluminada, cheia de vida, e o príncipe ficava cada vez mais encantado. Aí começaram a dançar, até que o príncipe conseguiu chegar na Cinderela. Só que quando eles estavam dançando, o que aconteceu? Pam, pam! O relógio bateu meia-noite. A Cinderela levou aquele susto e saiu correndo pelo palácio, e o príncipe correndo atrás dela. E no que ela desce as escadas correndo, um sapatinho fica para trás. E ela vai embora. O príncipe a perde de vista. E, nossa, desolado, ele ficou maluco, falando que tinha que encontrar aquela donzela, porque ela seria a mulher da vida dele. Ele estava apaixonado por ela. Aí, pensa daqui, pensa de lá, pensa de cá. Já sei! Ele resolveu pedir aos soldados, aos seus servos, que testassem, fossem de porta em porta, em todo o lugarejo, e que quem calçasse, quem encaixasse aquele sapatinho de cristal no pé, era a donzela prometida dele, era a Cinderela. E como esse sapatinho veio de uma mágica da fada madrinha, ele realmente só serviria no pezinho delicado da Cinderela. E assim foi. Bate de aqui, bate de lá, experimenta daqui, experimenta de lá, e não encontrava quem era a donzela daquele lindo sapatinho de cristal. E a madrasta malvada, junto com as irmãs, que também tinham o coração muito ruim, tentaram de todo jeito esconder a Cinderela, para que eles não a achassem. Mas a Cinderela começou a cantar com a voz doce, meiga, encantadora que tinha, e eles a escutaram. E descobriram que tinha uma moça escondida no palácio. E elas não tiveram alternativa. Tá vendo como que o bem vence o mal, pessoal? O bem sempre sobressai sobre o mal. A Cinderela foi descoberta, eles colocaram um sapatinho no seu pé e encaixou perfeitamente. E o príncipe ficou maravilhado, encantado com a beleza e a simplicidade da Cinderela ser tão humilde e ter um coração
tão lindo e não ser aquela pessoa assim, gananciosa, porque a madrasta e as duas irmãs, elas eram gananciosas, elas queriam casar com o príncipe só por causa, ó, do dinheiro. E a Cinderela, ela não tem esse coração, ela não tinha essa visão. Ela realmente se apaixonou pelo príncipe e os dois casaram e foram felizes para sempre. Então, a gente contou a história, ó, das cenas que veio antes dessa cena aí, que é o que aconteceu com a Cinderela antes, né? Onde ela se passou por serviçal do palácio. E depois dessa cena, aonde ela apareceu para ela a fada madrinha, a transformou num vestido maravilhoso, a carruagem e os animais em seres humanos para ajudá-la, para conduzir a carruagem, abrir a porta da carruagem para ela descer, não é? Acompanhar, deve serem os mordomos dela, ok? Então, agora que a gente já viu o que aconteceu antes, durante a imagem e depois, vamos prosseguir aqui com as nossas atividades. Letra C. Identifique com o número 1 a imagem que mostra o que acontece antes de o encanto ser desfeito. Com o número 2, indique o que acontece depois. Então, olha só, observe bastante a imagem. Antes do encanto acontecer, o que a Cinderela estava fazendo com o príncipe? Eles estavam no salão o quê? Dançando, não é mesmo? Depois, quando o relógio bateu à meia-noite, o que aconteceu? A Cinderela levou aquele susto e, ó, saiu correndo pelas escadas do palácio. Então, a tia Andréia já deu a dica, tá fácil aí, hein, pessoal? D. Indique o horário em que a personagem deveria sair do castelo antes de o encanto ser desfeito. Era meio-dia? De dia? Meio-dia? Próximo do horário do almoço? Era meia-noite? À noite? 10 horas? 4 horas? Então, que horas que a tia Andréia falou, na hora que estava contando a história, que o relógio bateu? Fácil também, apenas uma alternativa correta, ok? Letra E. Marque com um X a imagem do único objeto que restou para a Cinderela como lembrança do baile. Por que o único que restou? Porque tudo foi desfeito quando bateu meia-noite que o desencanto se fez. A abóbora, que era uma carruagem, voltou a ser abóbora. A coroa, ela já era uma coroa. E os animaizinhos, que eram humanos, voltaram a ser animaizinhos. E o sapatinho da Cinderela, que é a única coisa que sobrou, que restou para que ela guardasse de lembrança, que foi o sapatinho que o príncipe pediu que fosse levado até ela. Então, ela guarda ele com muito carinho, de lembrança, que foi o momento mais feliz da vida dela. Não é mesmo, pessoal? Então, ó, a nossa aula termina aqui hoje. Tia Andréia vai disponibilizar o gabarito com as correções das atividades no nosso grupo de WhatsApp e também no nosso e-mail da turma, tá bom? Façam tudo com muita atenção, muito capricho. E a tia Andréia quer fazer um lembrete aqui antes de encerrar. Não se esqueçam de cuidar, de plantar o feijãozinho da atividade avaliativa de ciências. Se ficar demorando para plantar, não vai dar tempo de realizar a experiência dentro do prazo que a tia Andréia determinou, ok? Então, ajudem a lembrar aí a mamãe em casa. Combinado, pessoal? Então, ó, até a próxima aula. Abençoado seja o seu dia. Um abraço apertado. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula, tá joia? Pega aí!